Bíblica dessa manhã e nós vamos fazer uma continuação do tema que nós começamos a falar na semana passada a respeito do governo da igreja, hoje um pouco mais focado no governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa seara, né, o nosso lugar, nosso cantinho, onde nós escolhemos e juramos servir ao Senhor, né, nessa igreja. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre as sociedades internas e como que elas funcionam. Eu sei que alguns irmãos podem até dizer, né, mas eu já sei como é que funciona tudo, já até participei, já fui presidente, isso, aquilo, mas a gente precisa também lembrar outros irmãos de como que isso funciona, e para nós não nos perdermos, não esquecermos de como que a coisa funciona, a gente também precisa lembrar, e por mais que pareça um assunto um tanto quanto despropositado ou separado da palavra de Deus, ainda assim, nós precisamos lembrar que existem irmãos que estão o tempo todo chegando a nós, e esses irmãos precisam também aprender junto conosco. E mais do que isso, também, como nós temos essa facilidade agora da parte online, nós ainda conseguimos, então, deixar esse registro gravado para que, eventualmente, outras pessoas, tanto daqui como de outras igrejas, possam aprender junto conosco também, ouvir. E aí, se você tiver alguma dúvida ou algo do gênero, você pode consultar essa aula, né, o tempo todo, vai ficar disponível lá para você e você pode consultar. Mas a bem da verdade, irmãos, é que conforme o tempo passa, a gente vai se acostumando com algumas coisas. E ao nos acostumarmos com algumas coisas, nós corremos o risco de deixarmos essa coisa de um jeito tão religioso que essa coisa perde completamente o significado e o propósito de existir. E isso a gente não pode permitir, a gente não pode deixar que isso aconteça no nosso coração e principalmente na nossa igreja. Porque você sabe, eu sei, a nossa igreja ela é feita de seres humanos, de pessoas, eu e você. E eu e você temos uma coisa chamada humor. E o nosso humor é variável, às vezes a gente está super bem, às vezes a gente não está lá essas coisas, né? E quando a gente não está lá essas coisas, ou mesmo quando a gente está super bem, às vezes a gente pode atropelar um pouquinho as coisas, principalmente quando a gente está muito bem, né? E aí a gente quer fazer, a gente quer ver a coisa acontecer, a gente quer realizar, quer construir alguma coisa, e a gente pode acabar passando do ponto e deixando que, eventualmente, as coisas se percam um pouquinho na ação, no modo presbiteriano de fazer as coisas. Ao mesmo tempo, isso pode acontecer ao lado contrário, ou seja, às vezes eu estou muito ruim e eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu também posso correr o risco de acabar atropelando os processos e simplesmente fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, e fazendo assim, nós estamos então, entre algumas aspas, destruindo a construção, né, o propósito da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja conciliar, é uma igreja representativa, né? Então, esse tema de hoje, essa continuação do tema da semana passada, nós estamos falando sobre governo da igreja, faz parte daquela série de mensagens que nós começamos, falando um pouquinho sobre tudo o que você precisa saber sobre a igreja. E a vida da igreja contém uma das partes, né, talvez uma das partes mais importantes, é com relação ao governo da igreja. Por isso hoje nós vamos continuar esse tema tão relevante e tão importante para as nossas vidas, que nós não podemos nos esquecer, e também a nossa responsabilidade não permitir que os nossos irmãos em Cristo, que as nossas lideranças, que os nossos pastores, presbíteros, diáconos, professores, enfim, e mesmo aqueles irmãos que estão do nosso lado, se esqueçam disso. Porque há um momento que nós nos esquecermos de como que a gente funciona, de como que a igreja funciona, de como que ela tem que funcionar, quais são as regras, quais não são as regras, como que a gente pode conseguir as coisas, como que a gente pode não conseguir as coisas. Ao a gente se esquecer disso tudo, a gente corre um gravíssimo risco de perder completamente, ou de destruir completamente a essência do que é de fato ser presbiteriano. E por isso é muito importante que a gente esteja o tempo todo lembrando disso. O que é ser presbiteriano? Como que a gente tem que agir? Como que a gente lida com o conselho? Como que a gente escolhe as coisas? Como que a gente faz as coisas acontecerem na igreja presbiteriana? Todas essas coisas são
absolutamente importantes, que a gente não se esqueça, e que mais do que não se esquecer, que a gente esteja o tempo todo falando sobre elas e ensinando outras pessoas como que as coisas funcionam, para que a gente não tenha problema de perder a nossa essência, o nosso propósito e principalmente a nossa identidade. Tranquilo até aqui? Eu quero só lembrar os irmãos, antes da gente orar e ler o texto, que nos traz as bases para o que a gente vai falar hoje. Eu quero te lembrar que se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma participação, algo do gênero, você levanta uma das suas mãos, você que está aqui presente, e aí com certeza um microfone deve chegar aí até você em algum momento, e aí você pode participar. O pastor Lucas está me auxiliando hoje, até onde eu imagino que esteja. E aí você pode acenar para ele aí, ele vai me interromper, qualquer coisa aqui, e aí a gente participa junto da aula. É extremamente imprescindível que você participe, que você tire as suas dúvidas, que você fale a respeito disso, que você comunique, né, se você tem alguma dúvida, se você já teve, alguma história que você já teve com relação ao conselho, às sociedades internas, vai ser muito rico para a gente enriquecer o enredo dessa aula. E mais do que isso, aqueles irmãos também que estão nos acompanhando online, podem deixar aí também no YouTube a sua participação, e aí o pastor Lucas, em alguns momentos da aula, vai me passando aí o que vocês colocarem dentro dos comentários aí, da seção de comentários do YouTube. Não deixe de dar o seu like, compartilhe aqueles. Parei. Vamos orar, irmãos, antes da gente abrir a Bíblia. Eu quero fazer uma inversão hoje. Vamos orar antes, daí a gente lê o texto e já continua. Pai amado, nós louvamos o teu nome, Deus, porque nós temos um grande privilégio de podermos aprender, e nós não aprendemos sozinhos, e nós não aprendemos lições de homens, mas o que a gente aprende é aquilo que está na sua palavra. A sua palavra nos instrui, ela nos impacta o coração de maneira muito profunda, e por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame de graça sobre nós, que o Senhor haja com misericórdia nessa manhã, iluminando o nosso coração para que possamos entender à luz da tua palavra o que é e como funciona o verdadeiro governo da igreja, como que o Senhor instituiu essas coisas, como que o Senhor promoveu isso, como que o Senhor promove a proclamação do seu evangelho à luz da sua palavra e à luz do governo da igreja que o Senhor mesmo instituiu, que o Senhor é o cabeça. Fala conosco, impacta o nosso coração, nos lembra como as coisas realmente funcionam, como é o jeito certo que nós devemos agir. Fala realmente conosco, porque a gente precisa ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero te convidar para abrir mais uma vez a sua Bíblia lá em Atos. A gente já viu esse texto na semana passada, Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Nós leremos os 6 primeiros versículos apenas desse capítulo. Então abra lá, por favor, Atos, capítulo de número 15, versículos de 1 até 6. Rev Lucas, se você puder, ou se quiser designar alguém, fica à vontade. 1 a 6. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Olha que interessante essa questão, né? Os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Mas a questão em si,
ela foi levantada em nome ou em favor da própria igreja, da base da igreja. Então, esse é o princípio fundamental de como que a nossa igreja funciona. A base levanta as suas necessidades, as coisas que precisam acontecer. E aí, como eu falei na semana passada, para que a gente não se reúna em assembleia o tempo todo, porque a gente nem conseguiria fazer isso de maneira ordenada, de uma maneira realmente efetiva, né, de uma maneira produtiva realmente, e para que os irmãos não precisem ficar se debruçando o tempo todo sobre as questões da igreja, as questões fundamentais, nós então delegamos, por meio da eleição, algumas pessoas para que elas então resolvam os problemas que a base da igreja, que os membros da igreja trazem. Basicamente, se a gente resumir, bem resumido, é assim que funciona o governo presbiteriano, um governo representativo. Os irmãos elegem pessoas que são representantes delas, e aí essas pessoas então vão resolver os problemas delas, vão resolver as questões, vão deliberar sobre as questões, vão organizar as coisas que precisam ser organizadas para que os irmãos da igreja não precisem ficar se debruçando o tempo todo sobre isso. Porém, isso de maneira nenhuma, de modo algum, isenta os irmãos da igreja das responsabilidades de continuar trazendo ao conselho da igreja, ou às demais ordens da igreja, né, as sociedades internas, diáconos, professores, pastores, as suas demandas. Isso também não isenta os irmãos da igreja de continuarem trabalhando para fortalecer a igreja e constituir aquilo que nós vamos chamar de governo representativo de base. Ou seja, da onde vêm os professores? Não são só os presbíteros e pastores que podem dar aula. Um irmão comum da igreja que não tenha nenhum outro cargo de liderança, ele pode simplesmente falar, olha, eu tenho um conhecimento sobre a palavra de Deus, eu tenho até um conhecimento de pedagogia ou algo do gênero, eu gostaria de me candidatar a dar aula. Os presbíteros vão examinar a questão, se a pessoa realmente é apta, vão dar uma olhada nisso, e se ela realmente for, ela continua dando aula, normalmente. Então, nós termos um governo essencialmente representativo, onde nós elegemos pessoas para fazer algumas funções específicas em nosso nome, não significa de maneira nenhuma que nós estamos nos ausentando da responsabilidade de manter a igreja funcionando. Até porque, aqui, por exemplo, no Tarumã, nós temos apenas 4 presbíteros regentes e 3 presbíteros docentes. No caso, os 4 presbíteros regentes são aqueles que organizam toda a parte aí administrativa da igreja, e os presbíteros docentes, como o nome propriamente diz, são mais responsáveis pelo ensino, e nesse caso são os 3 pastores aqui do Tarumã. Só que, veja, nós somos em 7 pessoas. Mas no nosso atual hall de membros, nós somos mais de 300 nomes. Então, veja que a base é muito maior do que o conselho é apenas de 7. Isso significa que, mesmo que o nosso conselho se exaura, se desgaste, enfim, ele se dedique ao máximo, nós jamais vamos conseguir atender todas as demandas das pessoas, até porque, muitas vezes, na grande maioria, a gente nem sabe, nem temos condições de saber todas as demandas do povo. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, ou melhor, eu posso dizer até 3. O primeiro é por questões de tempo. A gente não consegue gastar tempo com todas as pessoas da igreja. Não tem como fazer isso, né? De uma maneira efetiva, a não ser que a gente consiga falar com você 5 minutos toda semana. Mas aí você também não quer 5 minutos apenas, né? Se você vai conversar com um presbítero ou com um dos pastores, você não vai querer 5, 10 minutos, você quer um tempo de qualidade. Então, nós não temos tempo
hábil para atender todo mundo toda semana. Isso é impossível. Um outro problema é que, muitas vezes, as próprias pessoas não nos trazem as suas demandas. Às vezes a gente compartilha entre a gente vai conversando entre nós aqui, a gente comenta num café, no almoço, alguma coisa do gênero. E aí, nós temos uma coisa muito, uma frase, né, uma coisa muito legal no nosso conselho, porque geralmente, 90% das vezes, quando as coisas chegam a nós, quando as demandas chegam para a gente, é porque elas já estão no último estágio de resolução. É assim, ou a gente resolve, ou vai dar problema de vez. As coisas dificilmente chegam para nós no início, no começo. E isso é um problema muito grave. Porque é muito ruim quando a gente tem que se debruçar numa questão e resolver ela num estalo de dedos. A melhor coisa é quando a gente chega com a coisa no comecinho ainda, né? Então essa é o segundo problema. Às vezes as pessoas não compartilham. Aí eu não sei o motivo, né? Se é às vezes por causa de uma vergonha, se é às vezes por causa de um medo, de uma insegurança. Uma vez, inclusive, vou contar aqui, mas não vou citar o nome, mas um amigo meu chegou aqui na igreja, né? Ele veio transferido de outra igreja para cá, e aí ele chegou e uma das primeiras coisas que ele falou para mim, falou assim: eu tenho medo do presbítero Emanuel. Eu olhei e falei: mas por quê? Ele tem uma cara de mal. Eu falei: então desse mal eu não padeço, né? Porque já não vejo a cara dele mesmo. Então para mim é tranquilo, posso falar o que eu quiser e está tudo certo. Mas veja, medo do presbítero, de onde que ele tirou isso? Só da aparência do rosto, de uma postura, né, um pouco mais aguerrida ali do presbítero Emanuel, de repente? Isso é uma questão completamente subjetiva. Isso é da cabeça dele. Mas por causa disso, muito provavelmente, se ele precisar trazer alguma coisa para o conselho, ele talvez procure outro presbítero ou um dos pastores, ou ele vai ficar enrolando até as últimas consequências para trazer para o conselho, porque ele tem medo do presbítero Emanuel. Você percebe como é complicado isso? E isso é um grande problema para nós. A terceira questão que pode trazer um pouco de confusão para nós, né, e nesse sentido, é que às vezes a gente não fala das nossas questões para o conselho, a gente não traz as nossas demandas, a gente não conversa com os pastores, a gente não faz essas coisas, porque a gente não sabe como fazer. E tem um grande número de pessoas que não sabe. Como é que eu falo com o conselho? Eu chego para o presbítero, eu tenho que escrever uma carta, eu tenho que propor um tratado teológico, eu tenho que ir na faculdade, o que eu tenho que fazer para as coisas acontecerem? Para a minha demanda chegar no pastor, ou para a minha demanda chegar no presbítero, né? Ou para a minha demanda, eventualmente, se for um caso mais complexo, né, alguma coisa envolvendo teologia, alguma mudança muito radical, como é que eu faço para a minha solicitação chegar ao presbitério, e do presbitério chegar ao sínodo, e do sínodo chegar ao Supremo Concílio, se for o caso? Às vezes, a gente não sabe. E tem uma coisa que é pior do que não saber, é que às vezes, alguns presbíteros, alguns pastores de algumas igrejas, e felizmente esse não é o nosso caso, não querem ensinar. Por que não querem ensinar? Porque se eles ensinarem o jeito certo de fazer as coisas, eles vão ter muito mais trabalho, não é verdade? Tanto os pastores, presbíteros docentes, quanto os presbíteros regentes. Porque a verdade, irmãos, é que as coisas, elas precisam funcionar na nossa igreja, e elas precisam sempre funcionar assim, de baixo para cima. Ou seja, é uma pirâmide, né? A base da igreja, os membros da igreja vão eleger os seus representantes, mas os representantes, eles não trazem as coisas de cima para baixo. Eles não ordenam as coisas. Eles simplesmente decidem a partir da necessidade dos membros. Pelo menos é assim que deveria funcionar. Em alguns lugares, você sabe muito bem, principalmente se você já teve em outras igrejas aí presbiterianas ao longo da sua vida,
você sabe que existe uma certa demanda de que algumas pessoas que não entendem o que é ser líder na igreja de Cristo, na igreja cristã nesse caso, lembre-se, né, o líder é aquele que serve, não é aquele que manda. Sempre vai ser assim. O líder que manda, ele está em total desacordo com a palavra de Deus. Não é nem com a igreja, é com a palavra de Deus mesmo. Então, alguns líderes, eles não querem ensinar, porque aí eles podem mandar. E aí o que eles mandam é lei. O que eles mandam está certo. O que eles mandam, as pessoas provavelmente, porque não sabem como agir a respeito, ou não sabem o que fazer a respeito daquilo, elas vão deixar passar, porque elas realmente não sabem o que está acontecendo, elas não sabem como reagir. E aí então você cria um governo de igreja, onde aqueles eleitos mandam, e as pessoas que são os membros da igreja, a base da igreja, tem que simplesmente baixar a orelha e respeitar. Isso, irmãos, é completamente pernicioso. Tem um nome melhor para isso, Ref? Tem, né? Pernicioso tá bom, né? É uma boa palavra. Então veja, isso é terrível. E se isso acontece, é responsabilidade dos membros da igreja intervirem. Os membros nunca, jamais podem permitir que aqueles que foram eleitos por eles simplesmente entendam, né, de alguma forma, que o poder está com eles, o poder está com os membros. Os representantes são apenas representantes. Olha, nós fomos eleitos para representar os interesses dos membros da igreja, desde que, claro, esses interesses sejam interesses bíblicos. É claro que se você chegar para o nosso conselho e enviar uma carta dizendo: pastor, presbíteros, eu gostaria que agora a igreja presbiteriana do Brasil ordenasse mulheres. O conselho vai te responder dizendo que a igreja presbiteriana do Brasil não ordena mulheres. Ponto. Né? Então, se for uma questão bíblica, está tudo certo. Se for uma questão que demanda algum tipo de deliberação mais profunda, né, alguma coisa, uma conversa mais profunda, uma análise mais profunda, aí nós vamos então nos reunir, podendo fazer isso de 3 formas, né? Nós vamos nos reunir em conselho, nós vamos nos reunir em assembleia, se for tomada alguma decisão, ou para informar alguma decisão, ou nós vamos levar a questão para as autoridades superiores, daí vai presbitério, sínodo e Supremo Concílio, se chegar a isso. Os irmãos vão se lembrar, uma curiosidade, os irmãos vão se lembrar que, algum tempo atrás, houve uma mudança bem significativa na logomarca da igreja presbiteriana. Você lembra que a sarça lá, né? E aí algum irmão abençoado viu lá uma pomba. Os irmãos sabem que até 2018 eu enxergava pouco, mas enxergava. Eu nunca vi a tal da pomba lá, mas dizem que tinha uma pomba. Enfim, o irmão chegou, o que ele fez? O irmão chegou, muito provavelmente para o conselho. O conselho então viu, puxa, isso é uma... Tem um argumento aqui, vamos conversar mais sobre isso daí. Muito provavelmente, da reunião do conselho, eles levaram um documento, uma carta solicitando conversar sobre esse tema ao presbitério. O presbitério se reuniu, analisou a questão, percebeu que tinha ali um argumento válido para levar a discussão para a instância superior. Isso passou por um sínodo, o sínodo percebeu que de fato tinha alguma coisa ali, um argumento válido, e do sínodo partiu para o Supremo Concílio, onde, lá no Supremo Concílio, aí a última instância, decidiu remover a tal da pomba da igreja, da logomarca da igreja. Então é assim que as coisas funcionam, né? E é assim que as coisas precisam funcionar. Quando é uma questão teológica, né, uma coisa mais profunda, assim a gente vai levando para as outras instâncias a mais. Mas se é uma coisa mais simples, se a gente fala, por exemplo, vamos trocar, né, você é um membro comum da igreja, você fala assim: puxa, o chão da igreja é muito feio, eu queria que o chão da igreja fosse laranja. Nem sei se acho que não é, né? Mas vamos dizer que, né, você quer que o chão seja laranja, né? O que você vai fazer? Como é que faz para a gente chegar no conselho? Como é que faz para as nossas demandas, para as nossas solicitações chegarem no conselho da igreja? Você tem algumas opções.
para fazer isso? Primeira opção, a mais fácil de todas. Você chega para um pastor e fala assim: pastor, eu queria que o chão da igreja fosse laranja. Pode levar minha solicitação para o conselho? Muito provavelmente, se for para mim, eu não vou levar, porque eu não quero que o chão seja laranja. Então eu vou te convencer que o chão laranja não é bom. Mas se eu perceber eventualmente que tem um bom argumento, falo: poxa, o chão laranja pode ser realmente uma boa opção para nós. Falo: olha, eu vou levar sim, na próxima reunião do conselho eu levo a sua solicitação e os presbíteros vão deliberar sobre ela e você vai receber uma resposta a respeito disso. Essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é que você fale diretamente sobre a questão com um dos presbíteros. Então você escolhe aí o presbítero Norton, o presbítero Paulo, o presbítero Emanuel, o presbítero Ademir, e fala com um deles a mesma coisa. Fala: olha, presbítero, eu estou achando que o chão da igreja ele deveria ser laranja. E aí o presbítero ele pode responder para você diretamente, sendo um representante, né? Ele pode dizer: olha, eu acho que essa é uma questão que não é tão importante agora, né? Não é tão relevante, mas mesmo assim eu vou levar ao conselho para a gente deliberar sobre isso. Tudo bem, não tem problema. E a terceira opção é você então mandar um documento em forma de carta ao conselho da igreja. E aí você pode escrever essa carta à sua maneira. Não tem um protocolo de como que você deve escrever essa carta. Você escreve lá: o conselho da igreja presbiteriana do Gabirituba. Estou lembrando do passado aqui. Ao conselho da igreja presbiteriana do Tarumã, eu, fulano de tal, solicito que o chão da igreja seja pintado de laranja. Só isso. Assinado fulano de tal. Só isso. Você manda uma carta para o conselho e o conselho vai deliberar sobre aquela carta. Veja que eu falei bastante, mas tudo isso é uma questão super simples. E que muitas vezes, na simplicidade da questão, a gente não leva em consideração. E às vezes nós estamos ou ficamos chateados porque alguma questão não foi, né, alguém não honrou a nossa questão, ou não levou no conselho, ou qualquer coisa assim, mas talvez seja porque você tenha feito ou do jeito errado, ou você falou com a pessoa errado, ou você não usou todas as ferramentas que você tem à sua disposição, para que aquilo eventualmente chegue ao conselho. Temos alguma participação até aqui, Rev, antes que eu continue? Rev, eu posso fazer um comentário aqui sobre a questão da representatividade, que eu acho que Claro. Foi um ponto que você tocou e acho que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre, de entender que o sistema de governo presbiteriano, né, ele é espelhado numa perspectiva bíblica e ele tem uma riqueza para oferecer para a gente. É claro que como presbiteriano a gente é suspeito para falar, mas eu particularmente aprecio o nosso modelo. E a ideia da representatividade, ela passa por um exercício espiritual e por um exercício de submissão também. Então, quando você entende que o governo acontece de baixo para cima, porque nós temos aqui, né, como o pastor falou, um pouco mais de 300 membros. Esses escolhem aí hoje os seus 4, 5 representantes presbíteros, que escolhem os seus pastores. E esses, então, representam a igreja dentro do presbitério. E o presbitério escolhe representantes para representar o conjunto de igrejas no sínodo e assim para o Supremo Concílio da mesma forma. A gente precisa entender que essas escolhas, elas partem da igreja como um exercício espiritual. O que eu quero dizer com isso? É que a gente não escolhe presbíteros por popularidade, a gente não escolhe presbíteros por afinidade, mas por compreensão de chamado. E uma vez que esses presbíteros são eleitos e escolhidos, a gente deve depositar espiritualmente a nossa confiança naquilo que eles estão fazendo e orar pela vida deles e abençoar a vida deles. E aí agora tanto os regentes quanto os docentes. Porque não é raro a gente observar, e eu agora extrapolo não só na igreja de Tarumã, mas nas igrejas de forma geral presbiteriana, as pessoas muitas vezes reclamando dos seus conselhos, mas esquecem que elas são pessoas que foram escolhidas pela própria igreja em assembleia e representam aquela igreja. Então, quando a gente é insubmisso ao conselho, primeiro que a gente é incoerente com a gente mesmo, com aquela escolha que foi feita. Mas eu não votei. Mas se você crê que esse é um movimento espiritual, você consegue concordar comigo, então, que na soberania de Deus ele permitiu que aquele indivíduo fosse eleito presbítero, né, e que ele pudesse escolher. Então,
eles estão lá não para fazer a vontade nem deles e nem simplesmente a vontade da igreja, mas para que espiritualmente exerçam sua vocação de presbíteros e façam a vontade de Deus para a igreja. E que nem sempre vai satisfazer todas as pessoas mesmo. Então eu acho que e aí é uma via de mão dupla. Por quê? Porque se esse presbítero também não tem o reconhecimento da igreja, da comunidade local, para permanecer nessa função, assim que vence o mandato dele, ele é destituído do seu posto, né? E se ele ocupa um posto, é que eu acho isso é muito rico, isso é bem interessante. Porque, por exemplo, um presbítero aqui é eleito na igreja do Tarumã. A nossa igreja faz parte do Presbitério Metropolitano Norte Curitiba. Nós, dentro do conselho, escolhemos um presbítero que nos representa no PMNC, no presbitério. Lá dentro do presbitério, então, ele é uma das vozes, né, junto com os pastores, que representam a igreja do Tarumã. Esse presbítero pode ser eleito a um cargo no sínodo, se ele for escolhido como representante para o sínodo do PMNC. E se o sínodo levar ele como representante para o Supremo Concílio, ele pode ser eleito lá no Supremo Concílio alguma coisa. Só que se o mandato dele vence aqui no Tarumã e ele não é reeleito, ele perde o cargo lá em cima e vem perdendo todos que ele ocupa. Porque o reconhecimento da igreja é importante. Então veja que é uma via de mão dupla, porque se esse representante deixa de ser um representante fiel da comunidade local, ele deixa de ser reconhecido como alguém para exercer tal autoridade. Da mesma forma, então, já que ele foi colocado, nós, como igreja, devemos corresponder às lideranças, nos submetendo a elas. Não que eles são inquestionáveis, o conselho não é inquestionável, mas muitas vezes a gente tem atitude rebelde contra o conselho por não entender esse princípio espiritual do trabalho do conselho, né? Então, eu acho que é importante a gente observar que não é só um movimento administrativo, mas é um movimento espiritual. E a gente precisa tomar isso com espiritualidade, tendo um coração de servo para aqueles que são eleitos e tendo um coração submisso, obediente e que coloca constantemente nas mãos do Senhor a sua liderança, entendendo que eles estão ali pela mão de Deus e que eu fui usado para essa escolha acontecer também, né? Quando eu exerci ali o meu voto. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso e até não foi intencional quando a gente pensou em falar sobre a igreja, mas vem muito a calhar porque se é um ano de eleição de presbíteros e diáconos na nossa igreja. A gente precisa olhar isso de forma espiritual. Não correr o risco de votar naquele que eu gosto mais, naquele que eu acho que é mais bonito, naquele que eu acho que tem mais dinheiro, naquele que fala melhor, naquele que tem mais influência, mas naquele que é chamado pelo Senhor para fazer tal função. E para saber isso, não é olhando e falando assim, esse tem cara de presbítero, esse não tem. Mas é eu orando e falando, Deus, quem o Senhor quer para dirigir a sua igreja? Quem o Senhor está levantando para essa tarefa, para essa missão, para que eu possa caminhar em submissão também a esse conselho, entendendo que ele é autoridade constituída por Deus, né? Não sei se algum irmão também gostaria de compartilhar alguma coisa. Pode seguir, Rev. Vamos dar sequência então, irmãos. Eu falei até aqui uma parte mais simples, né, mais direta da aula, mas agora eu quero enfatizar exatamente isso que o pastor Lucas falou sobre o conselho em si, sobre as lideranças da igreja, como é que a gente faz, como é que funciona e qual é a nossa responsabilidade acerca delas, né? E isso que o pastor Lucas falou é extremamente importante para nós, porque às vezes, irmãos, você pode colocar alguém lá, seja presbítero, seja diácono, seja as diretorias das sociedades internas ou qualquer coisa parecida com isso, apenas porque eventualmente no seu coração, na sua mente, você pensou que aquela pessoa ela poderia de alguma forma representar os seus interesses. Mas a verdade é que nós nunca podemos olhar para a igreja à luz dos nossos interesses, mas à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Então, se os meus interesses são apenas exclusivistas, né, são interesses que dizem respeito só a mim, só eu quero, talvez seja interessante de você e eu mesmo, né, às vezes quando eu tenho os meus, olhar para mim mesmo, para o meu coração, para a minha mente e perceber, será que esse interesse é só meu? Será que ele vai realmente fazer alguma diferença na vida da igreja, na vida espiritual da igreja, ou se ele é só, de repente, uma questão abstrata, ou ele é só uma questão meramente decorativa, como eu brinquei da parte do chão, né, por exemplo. Então,
isso passa por uma condição realmente espiritual da nossa parte. Quem nós estamos elegendo? Para que nós estamos elegendo? Com qual propósito? E a partir do momento que eu estou elegendo essa pessoa, muitas vezes eu já vi isso acontecer, de pessoas que elegeram o fulano de tal, e aí elas tinham um interesse no fulano de tal, porque ele era muito rico, porque ele era muito influente, porque ele era muito inteligente, qualquer coisa assim. E aí elas então votaram nessa pessoa, colocaram essa pessoa lá, e aí essa pessoa não honrou aquilo que elas queriam, por qualquer motivo que seja, né? Não honrou. Então a pessoa queria lá trocar a cor do chão, o presbítero que ela elegeu não representou, não honrou o que ela queria lá, não defendeu ela no conselho, e o chão não foi trocado. Esta pessoa, então, ela passa a odiar aquele presbítero, porque ele não fez o que ela queria. Mas veja, isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Pior coisa que a gente pode fazer. Porque existem N maneiras da gente propor as coisas, da gente pensar nas coisas da igreja. E não é porque, eventualmente, você mandou lá, vamos pensar uma coisa simples, né? Vamos colocar imagine que a nossa igreja aqui é uma igreja que faça muito barulho ali na parte de fora, né? Então vamos pegar os nossos vidros e vamos colocar um isofilme, um negócio assim, que é a prova de som no vidro. Vamos pensar nisso daí. Então você mandou lá para o conselho deliberou, falou, olha, irmão, por enquanto não dá para a gente fazer isso daí. A resposta, por enquanto, é não. Ao invés da pessoa que propôs isso, olhar e falar assim, puxa, vou sair da igreja porque não fui honrado, porque não fizeram, porque não sei o quê, porque tal, ela pode esperar um pouquinho. Não, tudo bem, não tem problema. Daqui uns 3 meses, por exemplo, fala, poxa, olha, manda de novo. Manda sua solicitação de novo, presbíteros, eu tenho pensado nisso de novo e tal, e eu gostaria de saber se existe alguma mudança. Né? Houve alguma mudança, a igreja teve de repente, uma melhora financeira, a gente pode fazer esse investimento agora, não pode, ou tal, enfim. Não é um caso perdido você ter mandado alguma coisa para a diretoria da sua sociedade interna, da SAF, o PH, o MP, o UPA, o CP, ou qualquer outro departamento da nossa igreja, né? Aqui a gente tem ainda os Lions e as Safiras. Então você mandou lá para a sua diretoria, e a sua diretoria não aprovou o seu evento, não aprovou aquilo que você estava propondo, ou qualquer coisa do gênero. Não precisa ficar chateado, não precisa ficar triste, não precisa ficar com raiva. Repensa. Poxa, será que tem outra forma de eu pedir isso? O que será que eu preciso, de repente, mexer no meu evento que possa... né, a pessoa vai te trazer alguma coisa a respeito disso. Fala, olha, irmãos, por enquanto nós não temos dinheiro, nós não temos orçamento, nós não temos condições de fazer isso agora por causa disso, daquilo e daquele outro. Ninguém vai simplesmente olhar para você e falar não. Tem um propósito para o não, assim como tem um propósito para o sim também. E muitas vezes nós olhamos para essas questões simplesmente com o nosso coração e nos esquecemos de que nós somos seres espirituais. E que nós precisamos olhar para todas as áreas da nossa vida também de maneira espiritual e não apenas de maneira física. Não apenas com a nossa mente ou com o nosso coração, ou com os nossos desejos, com aquilo que a gente quer. E isso não funciona, irmãos, um parênteses aqui, né? Não funciona só para a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Tarumã. Isso também funciona quando eu elejo os meus vereadores, quando eu elejo os prefeitos, quando eu elejo os deputados estaduais, governadores, deputado federal, senador e presidente. Porque existe um negócio completamente horrível na nossa cultura, que a gente entende assim, olha, eu vou eleger os presbíteros para que eu não tenha responsabilidade, para que eu não precise fazer mais nada, eu vou sentar aqui no meu banco e ficar de boa. E não é assim que funciona. A igreja, ela nunca para de participar das coisas. E aí você, por exemplo, elege um presbítero. Aí, de repente, esse presbítero começa a ter algumas atitudes, algumas coisas que não condizem com o chamado dele como presbítero. Você precisa cobrá-lo. Foi você que votou nele. Você precisa exortá-lo. Lógico, não à luz do nosso interesse, mas à luz da palavra de Deus. Exortá-lo. Se nós 3 pastores, por exemplo, começarmos aqui a pregar alguma coisa que fuja da doutrina presbiteriana, fuja da doutrina reformada,
fuja do que a palavra de Deus diz, você precisa nos exortar. O conselho da igreja precisa nos exortar. E não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode ter insegurança. Você precisa, olha, pastor, isso aqui não está na Bíblia, não. Olha, conselho, isso aqui não está na Bíblia, não. Mas muitas vezes, o maior de todos os problemas, não sei se você concorda comigo, Ref, quiser compartilhar disso também, a maior dos grandes problemas é que a igreja elege o conselho, graças a Deus isso aqui não acontece, pela graça de Deus, mas em muitos lugares está acontecendo isso exatamente agora. As pessoas elegem o conselho, e aí elas simplesmente lavam as mãos. Não, o que o conselho decidir está bom. Não é verdade? Isso é muito triste. E mais do que triste, isso é completamente errado e foge completamente do que a nossa doutrina e do que a nossa forma de governo ensina. Isso descaracteriza a nossa identidade como presbiterianos. Porque a nossa identidade como presbiterianos é eleger pessoas para nos representar em vários cargos, sejam eles diáconos, presbíteros, professores, a diretoria das sociedades internas, mas não é simplesmente para elegê-los e agora a gente dá carta branca para eles, aí eles fazem o que eles quiserem e eu só participo. Ou também nem participo também. Só deixo na mão deles. Se você alguma vez já pensou assim, eu preciso te dizer que você está pensando errado, ou que você pensou errado nesse sentido. Porque a partir do momento que eu elejo alguém, eu tenho responsabilidade sobre aquela eleição. Eu tenho responsabilidade de cobrar aquela pessoa que ela siga o chamado, que ela siga o que a palavra diz, que ela siga o que a nossa Constituição diz, que ela siga, no caso das sociedades internas, o que o GTSI diz. É importante isso. E a gente não pode se esquecer disso. E principalmente disso. Porque se você eventualmente não sabe, por exemplo, como chegar no conselho, você pode perguntar para alguém que saiba. Você pode perguntar para o presbítero, para o pastor, você pode ligar para a Júlia, por exemplo, né, a nossa secretária. Você tem N maneiras, você pode ler na Constituição, você pode pedir para alguém que tenha mais proximidade, falar em seu nome, não tem problema nenhum isso. Mas a pior coisa é quando a gente se isenta da responsabilidade. E isso tanto para quando a gente é aqui dentro da igreja, como na nossa vida civil no Estado. Eu elegi lá os vereadores, eu não sei nem o que eles estão fazendo, nem lembro quem que eu elegi, não lembro quem que eu votei, não sei o que a pessoa está fazendo, ou às vezes a pessoa está falando errado, fazendo um monte de coisa errada e eu não estou cobrando ela. Né? Isso é complicado, irmãos, é muito, muito complicado, porque a palavra de Deus, quando ela trata sobre o assunto igreja, ela traz a responsabilidade de todos. Todos os membros da igreja têm responsabilidade, estejam eles nos cargos que estiverem, cumprindo o chamado que for. Isso precisa ser muito claro para nós, muito claro. Ainda mais nesse ano especificamente que nós vamos eleger pessoas. Ou reeleger pessoas, não sei como é que vai funcionar. Mas nós não podemos nos esquecer jamais disso. A partir do momento que eu elegi alguém, que eu votei ou não votei naquela pessoa, mesmo que eu não tenha votado, puxa, eu não votei no presbítero Emanuel, nem gosto dele. Mas ainda assim, como membro da igreja presbiteriana do Tarumã, você tem responsabilidade de zelar pelas coisas que o presbítero Emanuel faz, pelas coisas que o presbítero Norton, que o presbítero Paulo, que o presbítero Ademir fazem. Você tem responsabilidade de exortá-los caso eles fujam da palavra de Deus. Você tem responsabilidade de orar por eles, orar por nós, né? No caso no conselho, pelos diáconos, pelos professores. Não é a responsabilidade do conselho e dos pastores apenas, mas é sua, de todos nós. Porque além de presbíteros, docentes, regentes, além de diáconos, além de membros de sociedades internas, sócios, diretores, vice-presidentes, coisa e tal, além de todas essas coisas, em primeiro lugar, todos nós somos membros da igreja, de igual forma. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. E nós precisamos orar, sim, pelas nossas lideranças. E, eventualmente, se for necessário, corrigi-las, exortá-las, chamar a atenção delas. Não tem problema nenhum em fazer isso.
E se, eventualmente, a pessoa que você chamou atenção porque ela estava em desacordo com a doutrina da igreja, estava em desacordo com o que a Constituição da nossa igreja diz, ou ela estava em desacordo com o que a palavra de Deus diz, e a pessoa não se submeter a isso, sendo isso 100% verdade, né? Se ela não se submeter a isso, ela está indo contra o seu chamado, e você tem que exortá-la, porque ela não está sendo submissa também. E eu já vi, irmãos, muita gente, e os irmãos aqui da igreja vão concordar comigo, porque muitos dos membros da nossa igreja, eles vieram para a nossa igreja aqui do Tarumã, transferidos, né, saídos de outras igrejas, porque em algum momento a igreja deles, a igreja onde eles estavam, e eu sou uma dessas pessoas, a igreja onde eles estavam parou de honrar alguma dessas coisas, ou a palavra de Deus, ou a constituição da igreja, ou a doutrina da igreja. E aí, essas pessoas tentaram fazer alguma coisa, e não tendo conseguido, elas também não podiam mais conviver naquele ambiente, debaixo daquela liderança, porque aquela liderança parou de honrar o que a pessoa acredita. Então ela precisou, né, as pessoas precisaram sair, eu fui um desses inclusive. Né? Então veja como isso é triste, como isso é doloroso, como isso é muito ruim. Eu tenho um monte de gente aqui na igreja que eu poderia parar agora e falar, conta o seu testemunho aí, por que você veio transferido para cá? E talvez algumas pessoas que tentaram mexer com mais afinco nisso, tentaram fazer alguma coisa com mais afinco, né, com mais intensidade, elas podem ainda, depois de ainda muito tempo, né, de já terem saído das suas igrejas, deixarem elas podem ainda, inclusive, derramar lágrimas por causa da dor disso, porque é muito doloroso você estar debaixo de uma liderança que não honra os membros da igreja, que se desvirtua, que deixa de lado a Constituição, que abre mão dos valores bíblicos por causa de qualquer interesse próprio. Isso é muito ruim, muito ruim. Heavy, alguma coisa aí? Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bárbara, sou esposa do presbítero Norton. Pastor, eu fiquei pensando aqui na beleza do nosso sistema e da integração da sociedade interna com tudo isso que você está falando, e principalmente no quanto a gente tem que cuidar, inclusive das nossas crianças, dentro desse sistema, porque eles serão os presbíteros e os pastores do futuro, né? E se a gente ensina eles desde pequeno a ter essa responsabilidade, o quanto a gente tem precisado hoje de homens fortes na nossa sociedade, o quanto a gente tem precisado de homens comprometidos espiritualmente acima de tudo, mas também entendedores do nosso sistema, para chegar e serem responsáveis quando lhe for chamado, quando o serviço for chamado para eles. Então, quando a gente olha desde a constituição da UCP, eu vejo a beleza dos nossos meninos que foram crescendo, desde o Arthurzinho. Hoje a gente tem crianças que foram sendo trabalhadas, assumindo posições em sociedades internas, e o quanto a gente tem que cuidar disso. A cada idade, atribuindo a responsabilidade devida para que eles cheguem um dia como grandes presbíteros ou como grandes pastores, homens responsáveis pela fé e, de alguma maneira, pela organização da nossa igreja, né? E outra coisa que eu queria pôr é, dentro desse sistema, o quanto essa questão da representatividade é uma questão de poder regulado. Nenhuma pessoa tem poder maior. Tipo, Cristo é o centro da igreja, mas quando a gente está falando dessas questões administrativas, que eu costumo brincar com o Norton, que são coisas de homens, às vezes, né, de alguma maneira, falar da cor de um chão, ou de vai pôr... Lógico, Deus está em todas essas coisas, mas são questões práticas, administrativas, que a gente precisa fazer escolhas, A ou B, faz do jeito... Ainda assim, o quanto isso demanda, às vezes, entender que esse poder não pode ser de uma única pessoa, ele precisa ser discutido, e a gente precisa, para fazer isso, de uma igreja saudável, onde
Uns oram pelos outros, mulheres oram pelos seus esposos, pelos seus lares, pelos seus filhos, e da mesma maneira, os homens estão sendo criados para serem homens fortes espiritualmente, mas também responsáveis pela igreja. E aí, quando eu olho, às vezes, para o lado, em outras igrejas, a fragilidade de alguns conselhos, ela está muito sobre isso. O quanto essas pessoas foram criadas para serem homens espiritualmente fortes e sustentarem as suas igrejas. E eu louvo a Deus hoje pelo nosso conselho, pelos nossos presbíteros, da forma como as coisas são conduzidas, por entender isso. Não tem uma pessoa que manda. Cristo é o centro, e que bom, e que a gente possa estar responsável pela criação dos nossos meninos, para que no futuro eles sejam esses homens fortes. Era isso. Isso realmente é importantíssimo. E uma das grandes bênçãos que a gente tem aqui no Tarumã é a possibilidade de falarmos abertamente sobre isso. Porque muitas vezes, em algumas igrejas, ou você não tem a possibilidade, né, como eu falei, as pessoas que estão na liderança, elas não ensinam, ou porque não querem, ou porque tem algum interesse nesse sentido, ou algum medo, né, de que as coisas que elas fazem, do jeito que elas fazem, depois que as pessoas aprendem, possa ser mudado, né, e aí elas perdem o seu poder, a sua autoridade, ou qualquer coisa do gênero. E os próprios membros da igreja, às vezes, não cobram de ouvirem falar sobre isso, de aprenderem a respeito da Constituição da igreja, do GTSI, como é que funciona. GTSI, para quem não sabe, é Guia de Trabalho das Sociedades Internas. Então, são coisas que a gente precisa saber. Lógico, você não precisa ser um estudioso da Constituição da igreja, mas pelo menos ter uma ideia de como que funcionam as principais regras dela. É sempre muito importante isso. Se você vai para uma sociedade interna, seja ela qual for, inclusive, eu vou dar um parênteses aqui, um puxão de orelha, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que não fazem parte de nenhuma sociedade interna, tem alguma coisa também que está faltando aí, viu? Não quero dizer que você está errado, nem nada do gênero, mas você está deixando de aproveitar muita coisa da igreja e de participar dela de maneira muito efetiva. Mesmo sendo simplesmente um sócio ali da SAF, que não vai assumir nenhum cargo, ou da UPH, ou da UMP, enfim, qualquer das sociedades de acordo com a sua idade aí. Mas não estar participando de alguma sociedade interna é bastante complicado também, bastante ruim e prejudicial para você mesmo, né? Porque você não está vivendo a totalidade da vida da igreja, você não está aproveitando tudo que você poderia aproveitar na vida da igreja. Então, participe das sociedades internas, isso é muito importante. E se você eventualmente falar assim, puxa, eu não vou participar integralmente de uma sociedade interna, você pode participar, por exemplo, da SAF, da UPH, e aí você pode, inclusive, uma das coisas que a gente realmente precisa e precisa muito, é de pessoas das sociedades internas, dos sócios das sociedades internas, seja da UPH, da SAF, Safiras, Lions, o MP, UPA e o CP. A UCP é um pouco mais difícil de fazer isso, mas das sociedades que são um pouco mais velhas, né, da UPA em diante, pegarem outras pessoas para treinarem, para ensinarem, para discipularem, para ensinarem como que as coisas funcionam. E muitas vezes a gente não faz isso, e isso é extremamente importante. Ensinar as crianças como é que funciona o sistema, para que elas já cresçam aprendendo isso, e já cresçam com a sua responsabilidade. O MP ensinar aí, o MP e os Lions, né, agora, ensinarem aí os adolescentes e puxar a orelha dos adolescentes, olha, vocês têm que fazer, vocês têm que aprender, vocês têm que ter a sua responsabilidade muito bem construída, vocês precisam puxar a sociedade de vocês precisam ser responsáveis também, né, dentro das suas capacidades, das suas limitações, daquilo que vocês podem fazer, mas vocês precisam. E aí a SAF, Safiras e o PH puxar a orelha dos Lions e o MP para que eles também aprendam, se desenvolvam nessas questões, porque é realmente muito importante. Muito importante. Porque se a gente tem, vamos dizer assim, vou pensar aqui no futuro, né? A gente olha para a nossa igreja, a gente tem pode dizer assim, uma UPA que está enfraquecida em alguma área. Não é culpa deles, é culpa da liderança. Eu poderia até dizer, de maneira não literal, né, 100% literal, mas eu poderia dizer que se a gente tem uma sociedade interna fraca, é culpa das sociedades internas que estão além dela. Então, se a gente tem uma UPA fraca, é culpa da UMP, que não está ajudando eles a crescer. É culpa da SAF, que não está ajudando eles a crescer. É culpa da UPH,
É culpa dos pastores, é culpa do conselho e é culpa da igreja que não está cobrando. Veja que não é uma responsabilidade, a culpa é do conselho. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Fala. Participação aqui do presbítero Paulo. Primeiro, parabéns pela iniciativa, pastores. Excelente. Essa discussão é muito boa. Segundo, aproveitando o gancho da Bárbara lá, né, sobre o comentário dela, e dizendo que realmente precisamos ensinar desde criança como se lidera e como se é o nosso governo de igreja. A gente tem um levantamento aí, e isso tem me preocupado bastante, que se você pegar as pessoas que estão liderando hoje UPAs, UMPs, enfim, 82%, se não me foge a memória, se eu não estou enganado, são meninas. Meninas. E a nossa igreja é liderada por homens. Então, isso é um percentual bem alto, né, para que todos nós possamos nos preocupar e formar essa liderança, realmente. Isso é uma das preocupações nossas dentro da nossa igreja, o nosso conselho, juntamente com os pastores, nós conversamos bastante sobre isso. E ontem eu tive a alegria de ver um evento que nós tivemos à noite aqui, à tarde, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Lógico que nós estávamos aqui adorando a Deus, e ver essa igreja quase totalmente lotada de senhoras e algumas jovens. E eu vi algo assim maravilhoso, que quem pôde perceber, ela estava sendo transmitida pela internet, essa atividade, a vontade que as mulheres louvam a Deus, elas cantam no momento de cânticos, foi muito fantástico. Então, é fundamental também a parte feminina da mulher dentro do nosso corpo, dentro da família cristã. Mas o que eu queria comentar é que o percentual grande de mulheres hoje tomando a liderança das sociedades internas me deixou um pouquinho bem preocupado. Quero aproveitar aqui também o gancho da fala da Bárbara, para exaltar essa riqueza, né? A nossa igreja, ela carrega um nome diferente da maioria das igrejas, principalmente as igrejas históricas, tradicionais. Se você for pegar a igreja batista, igreja metodista, Assembleia de Deus, elas carregam no nome um registro que aponta para a doutrina, para alguma crença, né? A igreja batista, em relativo ao batismo, a igreja quadrangular, que não é uma igreja histórica, mas é uma igreja já mais consolidada, aponta também para a sua forma de crença, Assembleia de Deus, metodista, enfim. Mas a nossa igreja, ela aponta para o sistema de governo, porque para nós isso é caro, é importante, né? Não maior do que qualquer outra coisa como a palavra de Deus, mas ainda assim algo importante, é o que nos caracteriza. E eu acho que faz sentido a gente valorizar isso. Eu recentemente tive uma conversa com um pastor jovem aí daqui de Curitiba, né, do nosso sínodo, e essa conversa surgiu porque nós temos discutido muito o quanto o trabalho com adolescentes enfraqueceu no sínodo de Curitiba. Enfraqueceu muito, muito mesmo, principalmente depois da pandemia. E ele discutia comigo assim, que a sociedade interna já é um sistema falido, que realmente não dá mais. E eu tentei trazer para ele uma perspectiva nova. Eu acho que às vezes a gente fica batendo nessa tecla, nesse ponto, porque a gente não consegue ver como a estrutura pode nos servir. Nós não estamos para servir a estrutura, mas a estrutura para nos servir, né? E a sociedade interna, quando ela é bem percebida e bem utilizada enquanto estrutura, ela serve e serve muito bem. E a Bárbara trouxe um ponto que é muito rico. Por exemplo, tem várias escolas, principalmente escolas particulares, que têm iniciativa de fazer uma mini prefeitura, onde eles escolhem os alunos para serem eleitos. Esse é prefeito por um mês, por uma semana, enfim, né, são os vereadores, e eles tomam pequenas decisões para simular ambientes de governo.
Por quê? Porque isso desenvolve o ser humano, desenvolve as questões de cidadania, desenvolve as questões de liderança, de diminuir a inibição de fala. Crianças que crescem na igreja, e aí agora vou puxar a sardinha para o nosso lado, que crescem principalmente na igreja presbiteriana, que tem a oportunidade de desde muito pequeno se envolver com liderança, que se expõe a falar na frente, ou mesmo que participa de ministérios como o do Perfeito Louvor, que a criança vem na frente, pega um microfone, canta para uma igreja inteira que está assistindo ela, isso vai trazendo desinibição. Quanto mais envolvida ela está naquilo que a igreja tem para oferecer, ela colhe vantagens, ela colhe benefícios para a sua vida toda. Ela apresenta melhor trabalhos na escola, ela se envolve melhor com lideranças dentro dos ambientes que ela se envolve. Quando ela cresce, ela tem um melhor desempenho no trabalho. Isso faz muita diferença. Então tem uma riqueza não só para o governo da igreja local, mas para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E a gente tem a oportunidade de fazer isso através de sociedades internas, que é uma ferramenta pronta e riquíssima para dar desenvolvimento para nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os jovens que se desenvolvem daqui para a vida também fora daqui da igreja. Então eu acho que a gente pode começar a olhar com um olhar melhor, né? A nossa igreja, ela parece que a gente fica aqui só rasgando seda para a gente mesmo, né? Mas a nossa igreja, ela valoriza as sociedades internas, isso é muito precioso, e eu creio que a gente tem benefícios enormes para colher disso. Mas não vai ser difícil a gente ver muitas pessoas falando, então, que é um sistema que já não serve mais. Mas eu creio que muitas dessas pessoas estão tão apegadas à estrutura que não perceberam que nós não estamos aqui para servir a estrutura, mas a estrutura para nos servir. Ela está ao nosso dispor. Então, o nosso desespero não pode ser para formar uma federação e uma sinodal, né? Ou mesmo uma sociedade interna local, mas através dessas ferramentas, cuidar de pessoas, abençoar pessoas, formar lideranças, homens e mulheres, né? E a gente vê essa carência aí que o presbítero Paulo falou que é muito séria. Eu estou envolvido com a Secretaria Sinodal da UPA e é gritante essa diferença. As meninas estão fortemente envolvidas, o que é uma bênção. Mas isso também mostra quanto os meninos estão sendo extremamente enfraquecidos, ou estão enfraquecidos, né? Para se envolver nessas lideranças. Eles estão recuando demais no desenvolvimento desses papéis. E isso vai redundar em alguma forma em defasagem de liderança para a gente lá na frente, né? Então a gente deve continuar estimulando essas meninas a se envolverem, mas também nos preocuparmos para que tipo de homens estão sendo formados aí para conduzir a igreja no futuro, né? Eu vou comentar um negócio, irmãos, mas é algo que talvez nem pudesse ir para a transmissão. Mas é o seguinte, o enfraquecimento, só comentando, né, o enfraquecimento da masculinidade hoje em dia, eu sei que existem muitas questões ideológicas a respeito disso, né, o feminismo e tudo mais, mas não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Veja, eu sou um homem, né, tenho 30 anos, ainda sou um pouco jovem e tal, mas eu sou um homem, eu sei que todo homem, ele tem uma predisposição corporal, hormonal, a ser meio vadio. O que eu quero dizer com isso? O homem, ele é uma máquina de destruição, mas se ele não estiver destruindo nada, nem que seja o trabalho, fazendo, de acontecer, o nosso corpo, ele para de produzir testosterona. E aí nós vamos ficando lentos, devagar, meio tranquilos, às vezes tranquilos demais. E aí, meu irmão, se tiver uma mulher que possa fazer por mim, melhor ainda, por que eu vou suar minhas mãos, suar minha camisa? Por que eu vou meter a mão na massa? Se tem as mulheres que faz, deixa as mulheres que façam. Esse é o pensamento. E esse é o maior problema. Não é questão de feminismo, de machismo, de ideologia, de nada disso. É simplesmente uma questão corporal, hormonal do homem. Se o homem não é trabalhado, não é forçado, eu não consigo nem entender como é que veja que a empatia não, como é que fala quando a pessoa não faz uma coisa? É apatia. Quando a apatia aparece nos meninos, é tão grande que eles nem simplesmente, eles olham assim e falam, cara, tem uma diretoria só de meninas, ei, que legal. Mano, você não tem o mínimo de vergonha
de que as meninas estão tendo que fazer as coisas porque você é um vagabundo que não faz? Desculpem as palavras, mas é verdade. Porque a maioria é muito fácil. As meninas fazem muito melhor do que os homens algumas coisas, vocês sabem disso. Está aí a SAF para nos provar que sempre teve uma atuação muito forte em todo o nosso país, em todo o Brasil. Normalmente, às vezes, a gente faz um monte de piada, a SAF de uma igreja é super forte, o PH é super fraco. Sempre, quase sempre. Aqui nós temos o privilégio de a nossa UPH ser muito forte. Mas a UPH não é forte simplesmente porque ela é. É forte porque tem alguém puxando a orelha dos machos que não estão querendo trabalhar. Sei que é difícil falar isso. Mas, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, realmente, a gente não vai mais ter presbítero, daqui a pouco a gente não vai mais ter diácono, daqui a pouco a gente não vai ter homem ensinando na igreja, daqui a pouco a gente não vai mais ter pastores, só que é mais do que isso, daqui a pouco a gente não vai ter pais. Daqui a pouco as mulheres não vão mais ter marido. Porque do jeito que está, os maridos estão querendo casar com outros maridos. Ontem eu estava brincando com o João da Bia, o João Langami. Ele estava falando, ele tinha uma formatura ontem, Eu estava brincando com ele, ele falou, tem uma formatura, daí eu não vou poder ir no negócio da UMP. Eu falei, cara, passa uns 15 minutos lá. Eu falei, não, cara, mas é que veja, a Bia tem que fazer maquiagem, sabe que demora. Eu falei, não, então nesse caso você está perdoado. Tem que demorar mesmo. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque tem uns homens hoje em dia que as mulheres estão demorando demais, daí eles estão casando com outros homens, que daí não demora. É verdade. É verdade. É triste isso, mas é verdade. Então é responsabilidade nossa cuidar disso. E nós vamos cuidar disso desenvolvendo a nossa forma de governo, cada vez mais. Eu sei que parece muito, a igreja presbiteriana é machista, porque só tem homens como presbíteros e mulheres, presbíteros e pastores. Só que se a gente colocar as mulheres para fazer, aí, meu filho, esqueça, daqui a pouco a igreja presbiteriana só vai ser uma igreja de mulheres. Porque os homens vão ficando arredios, ali vão ficando confortáveis. Isso é totalmente ruim. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Não só não pode deixar isso acontecer na nossa igreja, como em todas as igrejas que a gente tiver alguma condição de participar. As famílias, muito importante, muito importante. Não deixem, principalmente as mulheres aqui presentes, as que nos ouvem pela TV, pelo YouTube, não deixem que os seus maridos percam as responsabilidades de maridos, não deixem que os homens percam as responsabilidades de homens. Deixa os homens ser homens. Você não pode deixar, e aí outra coisa, você não pode deixar que eles virem machistas, que eles virem pessoas arrogantes, que eles virem pessoas grosseiras, isso não. Mas a gente não pode deixar de ser homem, e homem não é machista, não é grosseiro, não é valentão, entendeu? Não é nada disso, isso não é ser homem. Homem, sim, é ser forte, trabalhador, correr atrás da coisa, suar a camisa, ir atrás. Responsabilidade de homem é outra coisa, não tem nada a ver com machismo, ideologia, com nada disso. Mas a gente precisa honrar as nossas responsabilidades, homens sendo homens, mulheres sendo mulheres. Isso é importantíssimo para o nosso governo, desenvolver o nosso governo. E no mais, irmãos, a gente precisa sempre lembrar, de novo, a responsabilidade de cuidar do governo da nossa igreja é de todos nós. Ainda que nós escolhemos pessoas para nos representar, nós precisamos escolher essas pessoas com muita sabedoria e nós precisamos cobrar essas pessoas, à luz da palavra de Deus, que elas continuem cumprindo a palavra de Deus integralmente e também a Constituição da nossa igreja. É importante que você conheça a Constituição, ainda que por cima, as partes mais importantes. É importante que você conheça o guia de trabalho das sociedades internas. É importante que as coisas sejam feitas do jeito correto, mesmo que seja mais fácil a gente fazer do jeito errado ou de um jeito mais simples, mas ainda assim a gente precisa fazer as coisas para que a nossa forma de governo não se perca e para que a gente tenha mais paz e menos problemas na nossa igreja. Para que você participe sempre da nossa igreja, participe das sociedades internas, esteja atento às sociedades mais frágeis, participe delas, puxe a orelha deles, chame ao trabalho, ao discipulado,
Nós precisamos cuidar do governo da nossa igreja, porque se a gente não cuidar, ninguém vai fazer isso por nós. E aí depois, se as coisas derem errado, não adianta você reclamar, porque a culpa é sua. Você votou e você não está puxando a orelha da sua liderança, seja ela da sociedade interna, seja ela dos diáconos, seja ela dos professores de escola bíblica, seja ela dos presbíteros regentes, seja ela dos presbíteros docentes, que no caso são os pastores. Tá bom? Pastor Lucas, a responsabilidade de continuar é sua, se você quiser continuar na semana que vem esse mesmo tema, aprofundar uma outra parte dele, a gente pode continuar discutindo sobre isso. Se os irmãos eventualmente tiverem alguma coisa, já que a gente está falando de igreja, e tiverem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria, um tema específico dentro disso que a gente falou, que gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais, fique à disposição para nos chamar aí no WhatsApp, alguma coisa assim, mande mensagem para a gente, e a gente pode trazer, eventualmente, nas próximas aulas que a gente vai continuar falando a respeito de igreja, né? Tudo que a gente precisa saber sobre a igreja. Tá bom? Vamos orar e terminar a nossa aula? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é muito bom e porque o governo da igreja, na verdade, está sobre os Seus ombros. O Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é o nosso líder supremo, o Senhor é quem comanda todas as coisas. E nós pedimos que o Senhor nos derrame sabedoria, derrame de graça sobre nós, para que a gente sempre escolha a melhor liderança possível, para que a gente sempre esteja atento a como as coisas devem funcionar, para que a gente sempre esteja atento às nossas sociedades internas, à nossa forma de governo, à nossa Constituição, à Tua palavra, para que a gente não se perca em nenhum aspecto da liderança da igreja, do governo da igreja, para que a gente não descaracterize a igreja, para que a gente não faça com que a igreja perca a sua identidade aqui na terra, né? Para que a gente não se perca, que o Senhor possa governar, que o Senhor nos governe, que o Senhor derrame sobre nós verdadeira sabedoria que vem de Ti, para que possamos escolher os nossos líderes, para que possamos participar da igreja de maneira muito efetiva e para que a gente possa aproveitar das bênçãos do Senhor trabalhando na igreja, seja nas sociedades internas, seja dando aula, seja servindo aos irmãos, seja nos cargos eletivos de diáconos, presbíteros, seja nos tornando aí, nos rendendo ao chamado do Senhor para o sagrado ministério, para o ministério pastoral, seja para qualquer área, que nós possamos aprender a Te servir em qualquer instância da igreja que nós estivermos, usando dos dons e talentos que o Senhor mesmo nos deu para servirmos uns aos outros e assim termos paz e continuarmos progredindo a nossa salvação, como ouvimos hoje de manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame de graça sobre nós nesse dia, que seja um dia de graça, um dia de alegria, um dia de serviço ao Senhor, um dia de prestarmos o nosso culto público ao Senhor, logo mais às 19 horas, se assim o Senhor nos permitir. Derrama de graça sobre nós, ó Deus, nas nossas famílias, nas nossas lideranças, nos nossos homens. Cuida do governo da Igreja Presbiteriana do Tarumã e do governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus nos abençoe, tenha um ótimo dia. E se Deus assim nos permitir, às 19 horas hoje, nos reunimos aqui